mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos. Para quem não acompanha o estudo, né, nós já temos aí também 2 estudos gravados aqui no nosso. E eu vou fazer um breve resumo, né? Aqui nós estamos em Êxodo 31. Moisés ele se encontra ainda no Monte Horebe, né? Depois que o povo saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, o Senhor tá lá no Monte Horebe passando algumas instruções a Moisés, né? Deus deu ali algumas instruções ao povo para que não subisse, para que mantivesse ali a distância. E Moisés subiu, né? Moisés e Josué, não sei até que ponto Josué foi, porque isso não deixa claro, mas vamos ver aqui como continua, né? Já estudamos Êxodo 30, para quem não acompanhou, para quem perdeu, tá gravado no canal. E sem mais, vamos iniciar Êxodo capítulo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de mento e de ciência em todo o lavoro. Então, aqui iniciando, a gente já vê, né, que Deus, ele escolhe, Deus, ele chama pelo nome. Veja, aqui ele fala: eis que o tenho chamado por nome. Então, Deus, ele é o Deus que ele escolhe a mim, ele escolhe a você, né? E ele chama pelo nome. Então, aqui o Senhor fala a Moisés, né, que o escolheu, e é Deus quem escolhe cada um de nós. No Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 17, vem falando, né? A manifestação do Espírito é dada para cada um, para que o for útil. Então, Deus, ele nos escolhe, Deus, ele nos capacita, né? Deus é ele que nos dá a sabedoria. A gente vê aqui no versículo 3, e enchi do Espírito de Deus de sabedoria. Então, nesse versículo que eu acabei de citar lá em Coríntios, né? A gente vê que o Espírito Santo, ele distribui ali os dons, né? Conforme é proposto ali a cada um. Então, o Espírito Santo, ele dá os dons, é ele que dá o entendimento, o entendimento vem de Deus. Muitas vezes nós achamos que o nosso conhecimento vem da gente, porque a gente estuda, porque isso, porque aquilo, mas aqui a Bíblia nos deixa bem claro, né? O Espírito de Deus é que enche de sabedoria, de entendimento, da ciência. Então, Deus aqui, ele chama, né, uma pessoa pelo nome, e não só chama pelo nome, como Deus também enche de sabedoria. Para que essa sabedoria? Vamos ver aqui no versículo 4. Para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata e cobre, em lapidar pedras, para engastar em detalhes de madeira, para trabalhar em todo o lavoro. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que se façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela e todos os pertences da tenda. Então a gente vê aqui Deus falando, né, que a sabedoria vem do Espírito de Deus. Deus, ele chama ali pelo nome, né? A gente vê aqui Moisés, ele era muito próximo de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha um coração sensível a Deus, mas porém Moisés, ele não podia dar conta sozinho. E nos nossos dias de hoje, muitas vezes vemos pessoas, né, querendo ser controladores, querendo fazer tudo sozinho, né? Isso é um erro. O Espírito Santo de Deus, ele continua, né, vocacionando e escolhendo pessoas. Então, cada um de nós temos propósitos específicos, e é o Senhor quem revela esse propósito ao seu tempo. É o Senhor que capacita, é o Senhor que dá o dom, é o Senhor que dá a vocação. Por isso que tem gente que aprende a tocar apenas de ouvir. Será que é porque aquela pessoa ela é inteligente sozinha? Ou será que é um dom que Deus deu? Tem gente que é tão bom em cozinhar, e tem gente que pega uma receita, tenta fazer ali, ainda assim queima, dá errado, não sai bom. Por quê? Porque é um dom que vem de Deus. É um dom que vem do Senhor. E esse dom, ele nos é dado, ele nos é distribuído através do Espírito Santo de Deus. A gente vê, né, que as habilidades específicas, né, o Espírito de Deus aqui deu a Bezalel,
habilidade específica para executar tudo que estava na cabeça de Moisés. Gente, aqui Moisés está lá no monte conversando. Embora nos estudos passados eu já tenha mostrado para vocês como era a tenda, eu já tenha mostrado para vocês como eram as cores, como foi feita as mesas, mas até aqui nada havia sido feito ainda. Aqui Deus está dizendo a Moisés, Deus está falando para Moisés, Moisés está lá no monte com Deus. Deus está revelando, Deus está mostrando a Moisés, Deus está ali trazendo o modelo revelado daquilo que tem no céu, da tenda ali, como é que ele quer, Deus está revelando, mas o homem ainda não viu, ele não sabe. Imagina alguém te falar, olha, eu quero isso assim, assim, desse jeito, e a pessoa ter a sabedoria, porque Deus, ele deu detalhes de como ele queria. Então, aqui está sendo bem claro que o Espírito de Deus deu a habilidade necessária, habilidade específica para executar o que estava na cabeça de Moisés, porque Deus mostrou a Moisés, não foi a Bezalel, não foi a Oliabe, Deus mostrou a Moisés. Porém, Deus deu a sabedoria a esse povo para que ele conseguisse executar tal e qual aquilo que ele tinha mostrado a Moisés. Veja que sabedoria, né? Vinda de Deus. Então, a ideia aqui, né? Deus mostrou a Moisés, e quando Moisés fosse descrevendo isso a Bezalel, né? Como deveria ser construído, o Espírito de Deus capacitou ele para ouvir Moisés e preparar os esboços, e não só isso, para executá-lo, tais como o Senhor havia dito. E quem dá essa habilidade, quem nos aperfeiçoa, é o Espírito Santo do Senhor. É claro que nós aprendemos muitas coisas quando nós nos dedicamos, quando nós buscamos, mas acima de tudo nós só aprendemos aquilo que o Espírito do Senhor nos permite aprender. Tem gente que estuda e muitas vezes não compreende nem o que foi que estudou, nem para que estudou, nem consegue fazer nada com aquilo. Tem gente que às vezes morre de estudar, faz uma faculdade, depois acaba não exercendo aquela profissão. Por quê? Porque talvez não foi aquela vocação que o Espírito Santo do Senhor preparou para aquela pessoa. Não era o propósito daquela pessoa trabalhar naquela determinada função. Então aqui nós vemos claramente, né, no versículo 3 aqui, quando fala que o Espírito de Deus encheu de toda sabedoria, entendimento, ciência. Para quê? Para trabalhar em ouro, em prata, em cobre. Gente, os utensílios, eles eram cheios de detalhes. Imagina você fazer algo só de ouvir, você saber ali lidar com algo que você não estudou, mas por que vai ser bem feito aqui? Por que vai sair perfeito conforme a vontade do Senhor? Porque é o Espírito dele que está dando essa sabedoria, não vem do homem. E a gente vê aqui também no versículo 6, né? Deus primeiramente chama por nome a Bezalel, mas nós não somos o um. Deus não chamou só a Bezalel, chamou também aqui no versículo 6 a Oliabe. Deus também chamou outra pessoa, porque nós não somos o único. Você e eu não somos únicos. Deus, na sua igreja, pensa no corpo, ele pensa em pessoas, nas suas habilidades, trabalhando junto. Não existe eu sei, mas isso aqui é só para mim, ou então todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa que eu faço. Qual seria o sentido? Então Deus aqui, ele chama também, né? Ele chama Bezalel, mas ele também chama a Oliabe. Chamou outros artesãos também. E a cada um o Senhor deu habilidade específica. A gente vê, gente, nós estudamos aqui no capítulo passado, quantos detalhes o Senhor entregou a Moisés. Era detalhe de roupa, era detalhe ali de alfaiataria, era detalhe para fazer com pele de texugo, a cobertura, era as cortinas, era os fios de ouro para poder costurar. Eram muitos bordados, eram muitos detalhes. E de onde esse povo, nessa época, ia ter toda essa sabedoria se não fosse vinda de Deus? Por isso que a palavra do Senhor, ela é muito específica. Deus foi que encheu esse povo de todo entendimento e de toda ciência, porque muitas vezes a gente olha para as coisas antigas, a gente olha e se pergunta, menino, como é que esse povo naquela época fazia uma coisa tão bonita e tão detalhista como essa? Ora, que é a resposta. O Espírito de Deus que deu essa, não vem do homem, vem de Deus. Então, Deus encheu com espírito, com capacidade, com habilidades únicas e específicas,
Então, os dons e talentos que Deus dá a mim e dá a você não é para sua própria edificação, não é só para você, mas é para a edificação do próximo, é para a edificação da igreja. Então, o nosso melhor lugar é servir, porque o que adianta eu ter uma vocação e eu não servir o meu próximo, eu ficar só para mim? O que adianta eu cozinhar maravilhosamente bem e só eu comer da minha? O que adianta eu louvar bem, perfeitamente bem, e não louvar ao Senhor numa congregação, não dividir com outras pessoas daquilo que eu sei fazer? Qual sentido? Não tem. Então, quando Deus ele distribui, né, esses dons, esses talentos, é para a edificação do corpo, é para a edificação da igreja, é para que um edifique o outro, cada qual com a sua habilidade, cada um com a sua vocação, cada um com o seu chamado, cada um atuando ali no seu propósito, com aquela porção que o Espírito do Senhor entregou. Então, nem todos vão pregar, nem todos vão cantar, nem todos vão... Então, o Espírito Santo de Deus, ele entrega o necessário a cada um, segundo o seu propósito, segundo o propósito estabelecido pelo Senhor, naquele caminho que você precisa andar. Então, é assim que o Espírito Santo, ele divide ali os dons, a vocação, os talentos, e é assim que o Senhor faz comigo, com você. É por isso que nós temos dons diferentes, nós temos habilidades diferentes. Talvez você saiba muito algo que eu não sei, e eu preciso que você me ensine. Talvez vocês saibam algo que, sabe, eu não domino. E talvez eu domine um pouco, eu não domino, mas o Senhor tem me chamado nessa área de estudar a palavra do Senhor e compartilhar. Então, eu sinto que é isso que queima no meu coração, é isso que Deus me chama a fazer. Não quer dizer que eu já sei tudo, que eu sou perfeita, eu tenho muito que estudar, muito que me inclinar ao Senhor. Mas ele colocou no meu coração, de o pouco que eu sei, pouquinho que eu sei, compartilhar com vocês, né? Através desse estudo. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, esse estudo ele existe desde o dia 25 de maio de 2021, mas só esse ano, né? Há 2 terça-feiras é que a gente vem fazendo assim, através de live. Então, eu sinto que foi para isso que Deus me chamou. E você também tem o seu chamado, né? Ah, mas eu ainda não sei. Converse com Deus, tente ouvir o Senhor para ver, né, aquilo que queima no seu coração e peça a Ele que te capacite cada vez mais para aquilo que Ele tem lhe chamado a fazer. Versículo 8, também a mesa com os utensílios, o candelabro de ouro puro, com todos os seus pertences, e o altar do incenso, o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, as vestes do ministério e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme a tudo que tenho mandado. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei meu sábado, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado, descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, a gente vê, né, um aspecto aqui visível da aliança, né, de Deus com o povo de Israel. O sábado ele era um desses aspectos visíveis da aliança.
é como se fosse um contrato, né, válido nos nossos dias de hoje, que a gente vai lá, assina, registra em cartório. Então, o sábado aqui nessa época, né, mostrava que o povo tinha um compromisso com Deus, que era um povo consagrado a Deus, e quem olhava de fora logo percebia que aquele povo era consagrado a Deus, né? Que Deus que o havia tirado do Egito. Então aqui a gente vê uma aliança, né, que Deus fez com o homem. Aí muitos me perguntam, mas e o dia de hoje, né? Hoje, Jesus, ele é o nosso sábado. O que é que o Senhor aqui quer dizer? Nós precisamos ter um dia de descanso. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos nos restaurar. Porque aqui o povo acabava de sair da escravidão. Então aqui o povo não folgava. O povo, ele trabalhava. Então, eles já tinham o costume, já tinham o hábito, né, de trabalhar. Já tinha-se o hábito de ali não ter esse descanso. E quando Deus tira eles da terra do Egito e o Senhor convoca, né, esse povo ao Santo Monte, chama Moisés ali para dar as instruções, né? Deus, ele institui aqui um dia de descanso para esse. Deus aqui está dizendo, olha, esse dia aqui é para você descansar, não é para você fazer nada. E a gente vê, né, que os fariseus lá no tempo de Jesus, eles levam essa questão a ferro e a fogo. Então, eles falam muito sobre a questão do sábado, de guardar o sábado. Eles criticaram Jesus por fazer milagre num sábado, quando, na verdade, eles desobedeciam muitos outros mandamentos. Eles desobedeciam, por exemplo, a questão de honrar pai e mãe. Eles falavam, né, que se fosse para servir ali no templo, para fazer ali a vontade, né, que eles diziam ali que era o servir, que não tinha problema, desobedecer pai e mãe, a gente vê isso lá em Mateus. Então eles desobedeciam tantas outras coisas e criaram um legalismo acerca do sábado. Então eles questionaram ali Jesus fazer um milagre e Jesus ali rebate. Então a gente vê que essa questão do sábado, Jesus, ele veio para ser o nosso descanso. É por isso que Jesus fala: vinde a mim todos vós que estão cansados, e os aliviarei. Jesus, ele significa o nosso sábado. Jesus, ele significa o nosso descanso. Então aqui a gente vê, né, esse aspecto da questão dessa aliança. E muitas vezes, né, pensar no sábado como um dia para agradar a Deus é uma coisa muito pequena, uma coisa assim, dentre tantas outras coisas. É claro que aqui, para esse povo, no Velho Testamento, era assim para se fazer, porque quem está mandando é Deus. Mas depois, Jesus, muita coisa se muda. O sacrifício que Deus também está mandando fazer já não era para fazer mais. E o sacrifício foi Jesus. O sumo sacerdote que ficava ali entre Deus e os homens, depois foi Jesus. Precisava mais ir até o homem ali, fazer a expiação, um dia, uma vez no ano. Não, quando Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou e nós ficamos com acesso livre ao Pai. Então, gente, essa questão de, não, mas eu vou guardar o sábado, certo? Você guarda o sábado, mas você cumpre todo o resto? Todo o restante dos 10 mandamentos? Tudo ali você cumpre? Será? Então, assim, guardar só esse dia, guardar um dia de descanso, importante sim. Mas é importante também a gente se lembrar de tudo mais que Deus, né? A propósito dessa questão. O apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Que nós hoje devemos fazer um culto racional a Deus, né? Um culto com consciência. Quando eu e você cultuamos a Deus, quando eu falo assim, eu vou ao culto, eu vou à igreja, eu estou indo na casa de Deus, eu estou indo ouvir a palavra do Senhor, você tem que ter a plena consciência do que é que você está saindo de casa, para onde é que você está indo e o que é que você está indo fazer. Isso se chama um culto racional a Deus. Eu estou indo para a casa de Deus, não é para conversar com meu colega, não é para ver a roupa de fulano de ciclano, não é para ver quem foi ou quem deixou de ir, não é para olhar para o pecado do coleguinha. Estou saindo da minha casa para ir até a casa do Senhor para prestar um culto racional. Eu estou indo ouvir o meu Deus, eu estou indo servir o meu Senhor e também para ouvir o que é que Ele tem a me dizer através de quem Ele posicionou à frente para que
venha trazer a sua palavra. Então, eu e você, nós estamos aqui lendo as escrituras, porque eu oro, porque você ora, né? Qual é a motivação por trás de tudo isso? Nós temos que fazer isso de uma forma racional. Eu não vou orar por orar, eu não vou estudar a Bíblia por estudar, eu não vou ler a Bíblia por ler. Não, eu vou ler aqui, mas é só besteira mesmo. Eu vou só ler porque eu acho esse livro aqui legal, todo mundo fala sobre ele, eu quero ver aqui as histórias, né? A história aqui da Arca de Noé, a história que Davi matou Golias, mas muitas pessoas conhecem a história, mas não conhecem o a fundo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos reunidos aqui porque nós temos consciência da importância da palavra de Deus. Nós temos consciência, isso é fazer algo racionalmente, né? Então nós temos sim que ter esse culto racional a Deus, não fazer algo mecânico, ou fazer por fazer, ou ficar discutindo por causa de dia, horário, quem guarda sábado, quem não guarda, quem faz isso, quem usa saia grande, quem não usa, quem tem cabelo comprido, quem não usa. Gente, isso é bobeira, isso é, sabe, inutilidade. É claro que muitas coisas sim a gente tem que se posicionar, a gente tem que debater, mas, sabe, tem coisas que ficaram lá na antiga aliança, tem coisas que eram sombras do que iriam acontecer, e depois do que se cumpriu através de Cristo, muitas coisas ali que se cumpriu já não se faz mais necessário fazer, tendo em vista que Cristo já morreu na cruz por nós, né? Então, a gente precisa viver essa plenitude do que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. E aqui eu coloquei a mesa, né, da propiciação, aqui a mesa. Olha esses detalhes, gente. Se não fosse o Espírito de Deus, que homem saberia fazer algo com tanto detalhe? Em ouro, você derreteu o ouro, você fazer esses detalhes. Olha quanto detalhe. É claro que aqui é uma ilustração, mas eu acredito que deveria ser assim ou até mais detalhado, porque nada que vem de Deus vem mal feito, não vem. Então veja quantos detalhes tem, veja aqui os detalhes que Deus está dizendo ali a Moisés sobre as roupas, sobre as pedras, sobre as túnicas, sobre as cores, lembrando que aqui a gente já está vendo, mas lá o povo não tinha visto ainda. Tudo isso que a gente está vendo estava só no pensamento de Moisés. Moisés ia ali dizendo, e a quem o Senhor chamou pelo nome, a quem o Senhor capacitou, a quem o Senhor deu ali o espírito de sabedoria, ele só de ouvir, já sei como é. E ia e fazia, gente. Veja esses tecidos, as barras, né? A orla aqui, tudo. O detalhe aqui da mitra, detalhe das pedras de ônix no ombro, as correntes de ouro. Veja que se não fosse por Deus, né, não teria como. Aqui sobre o óleo, né, sobre o incenso. E Deus, né, deu ali, entregou. A gente viu no final que Deus entrega ali a Moisés, né, no último versículo. Deus entrega a Moisés as tábuas, né? Deus entrega ali a Moisés as tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Sim, está escrito isso aqui na palavra. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E aqui a gente já vai adentrar no 32, né? Como o 31 era, vamos dar continuidade. Versículo 1 do capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Araão e disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, olha o que a gente vê já logo de cara aqui no versículo 1, né? A gente vê que Moisés está lá no monte, Moisés ele demora a descer, e aqui o povo fala, né? Fala com Arão. O povo aqui ele cerca Arão. Arão aqui ele sofre uma pressão por parte do povo. E hoje em dia, gente, alguns líderes fazem o quê? Quando são pressionados pelo vamos ceder. A pressão é do povo, né? Deus está vendo. Eu não posso fazer nada. Será que isso é o ideal? Uma liderança, né, de igreja, ceder ali o que é que o povo tá mandando, o que é que o povo tá cercando ele para fazer? Será que uma liderança tem que fazer aquilo que o povo quer e manda, sem o conhecimento? Ou será que uma liderança tem que fazer aquilo que está escrito na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor manda fazer, né? Então, a gente vê aqui a pressão do povo, né? E olha como é que o povo fala
a ser do homem que vinha liderando eles desde a saída do Egito. Porque quanto a este Moisés, olha só o respeito, olha só como o povo fala sobre Moisés. O mesmo Moisés que clamou pelo povo por comida, quando Deus mandou o maná. O mesmo Moisés que clamou pelo povo, que vivia resmungando, clamou a Deus por água. Moisés vivia clamando, o povo errando, e Moisés clamando a Deus, o povo errando. E olha só, né, como é que o povo trata Moisés. Este homem parece que está falando de qualquer parece que está falando de qualquer pessoa, menos aquela liderança que libertou, que tirou da cegueira, que fez atravessar ali o Mar Vermelho, que estava ali diante do povo, mediando, trazendo, né, tendo contato ali com Deus e trazendo para o povo e se cansando muitas vezes em batalhas e guerreando ali pelo povo. E olha a forma como o povo trata a sua liderança. Gente, é por isso existe uma coisa chamada respeito, chamada gratidão, sabe? Chamada aqui o ego, né? Foi acima, o povo quis ser acima de Moisés. Ora, levanta daí, Arão, tu tá fazendo o que aí sentado? Bora fazer outro Deus, que aquele Moisés lá que tava na nossa frente subiu, não desceu até agora. A gente não sabe o que foi que aconteceu com ele. Então a gente vê aqui o povo se levantando contra a autoridade que Deus estabeleceu sobre ele. O povo aqui, no versículo 1, a gente já vê que ele não tem respeito nenhum por aquela autoridade que Deus colocou para eles, para libertar eles ali. É claro, foi Moisés que tirou o povo do Egito? Não. Quem tirou o povo do Egito foi o Senhor, com mão forte, com mão estendida, mas através da vida de quem? Quem foi que Deus escolheu usar? Foi a vida de Moisés. Falando sobre a questão da liderança, né? A gente vê que eles não têm respeito nenhum por aquele líder que Deus estabeleceu para que tirasse eles ali do Egito. Eles não têm respeito nenhum por aquela liderança estabelecida pelo Senhor para que direcionasse eles, né? Então, hoje em dia, a gente também tem que ter muito cuidado, né? E ter respeito pela nossa liderança, aquilo que Deus determinou, estabeleceu, né? O nosso propósito, a nossa caminhada, ela é diferente da caminhada de outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente deixa de seguir o propósito de Deus para seguir pessoas, tá bom? Então, aqui, o povo, né, se revoltou porque estava esperando. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte ali junto ao Senhor. E nisso o povo cansou de esperar, né? Achou que era muito tempo, não sabia o que havia acontecido com Moisés e resolveram ali acuar, né, Arão, que Arão ele ajudava ali Moisés, né? Deus levantou Arão para ajudar Moisés justamente nessa caminhada. E aqui outra coisa que a gente vê logo de cara nesse versículo 1 é o erro que eles cometem. Quando ele fala assim, não sabemos o que lhe sucedeu. Não, quando ele fala assim, o homem que nos tirou da terra do Egito. Aqui nessa fala, eles também cometem um equívoco, porque quem tirou o povo do Egito foi o Senhor, não foi homem, foi Deus. Deus usou a vida de um homem, mas aquele homem sozinho, sem Deus, jamais ele teria conseguido fazer nada. Continuaria sendo escravo. Se não fosse o Senhor tá falando com Moisés, o Senhor está direcionando. Se não fosse o Senhor falando ali o que era para ser feito, apenas Moisés não conseguiria. Então aqui eles cometem um equívoco quando eles vão lá com Arão. Eles cercam Arão e falam, olha, faze-nos deuses. Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Então veja, eles estão ali completamente equivocados. Equivocados. A palavra é essa. Então, eles não valorizaram a liderança, eles não entenderam nada do que Deus tinha feito na vida deles até aqui. Ou seja, esse povo saiu do Egito, mas o coração deles permanecia ainda no Egito. Então,
Deus tirou esse povo e ele está atribuindo essa saída do Egito a quem? A um homem, a Moisés, né? Então veja como eles não estavam entendendo o que é que o Senhor estava fazendo. E aí a gente vê esse equívoco, esse desrespeito à liderança, a gente vê essa falta de gratidão, essa falta de entendimento, né, do povo. Versículo 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então, o que a gente vê aqui, né? O presente que eles haviam ganhado quando estavam saindo do Egito, eles se juntaram ali, né? Arão ali cedeu a pressão ali do povo, certo? Arão cedeu ali o que o povo queria e a gente vê, né, uma coisa que também não é para ser feito, não é para ser feito. Então, Moisés estava lá no monte, dando ali as tábuas para Moisés, enquanto o povo está lá embaixo, já querendo deuses. Por que eles queriam deuses? Porque eles moravam no Egito. No Egito havia vários deuses. Tanto é que, para quem acompanhou o estudo, nós vimos que cada praga que veio ao Egito foi combatendo, foi envergonhando os deuses que haviam lá. Então perceba que esse povo, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, sabe? Um povo ingrato, um povo reclamão, um povo que nada para ele estava bom. Por mais que Deus fizesse, por mais que Deus mostrasse, o povo estava sempre murmurando e sempre querendo voltar ao Egito. Sempre querendo viver de migalhas, sempre querendo ser escravos, a troco de nada. Essa era a nação, assim estava a nação de Israel. O povo foi liberto, mas queria voltar ao Egito, a troco de cebolas, a troco de migalhas que caía da mesa ali do povo egípcio. O povo preferia adorar a deuses do que andar com o Senhor, que libertou eles de tudo isso. Veja a mentalidade desse povo. Veja a mentalidade desse povo, dessa nação. Olha, observa. Veja o que é que a palavra do Senhor trouxe para hoje, para essa época que nós estamos vivendo. Aqui, o povo já estava liberto do Egito, mas o coração deles permanecia lá. É por isso que eles precisavam de deuses. Por isso que eles precisavam ali de ter algo para estar adorando. Ora, Moisés demorando ali 40 dias. Será que Moisés estava lá em cima brincando? 40 dias sem comer e sem beber na presença do Senhor, fazendo uma aliança com Deus, onde o Senhor estava ali, escrevendo ali com seu próprio dedo, fazendo uma aliança com o povo, e o povo lá embaixo se corrompendo, virando as costas para tudo aquilo que o Senhor já tinha lhes dito. O Senhor já tinha dado, olha, nesse momento aqui, o Senhor já tinha dito muita, o Senhor já tinha dado muito direcionamento, e o povo aqui estava errando, sabendo que estava errando, escolhendo o errado, e ainda assim, eles preferiram o errado. Sabe por quê? Porque Deus já tinha falado: não terá outros deuses diante de mim. Deus já tinha falado: não faça imagem e escultura. Deus já tinha falado tudo isso para esse povo. Esse povo já sabia. Esse povo soube. Deus falou isso com o povo depois que tirou eles do Egito. Pois é. E a gente vê muitas vezes, o povo hoje preferindo muitas vezes voltar ao Egito a troco de cebolas e de poucas coisas. A gente vê aqui o povo foi tirado da escravidão, mas aqui eles estão preferindo voltar, né? Aqui na palavra de Deus ele tá mostrando, tá muito claro, né? Então, Arão sofreu ali uma pressão, Arão fez ali o que o povo quis, olha, no versículo 2, Arão já vai dizendo: então arranca aí logo os pendentes de ouro, me dá esses brincos, essas coisas aí que vocês ganharam de presente, vamos logo fazer aqui o que vocês querem
e pronto, e não me encha mais o saco. Veja, um líder, uma pessoa que estava à frente, se corrompeu, se rendeu à pressão do povo, preferiu dar ouvidos ao povo do que aquilo que Deus estava estabelecendo, daquilo que Deus estava dizendo. Será que vai dar certo isso? Vamos ver aqui na palavra. Então, quando ele faz isso e as pessoas entregam esse ouro de forma ali voluntária, é como se ele estivesse fazendo ali, né? Basicamente ali uma adoração, uma oferta a um falso Deus, né? Porque Deus ele pediu ofertas para construir o tabernáculo, uma oferta voluntária, uma oferta de coração. E aqui o povo, talvez quando Deus pediu, possa ser que tenha um ou outro que fala, vê, eu vou dar nada para fazer igreja. Se Deus é Deus, ele mesmo faz. Mas quando foi na hora de fazer para o mal, para o falso Deus, foram logo arrancando os pendentes de ouro que tinha, nem pensaram e nem questionaram. Porque o povo muitas vezes é assim. As coisas de Deus, o povo adora questionar. Adoram questionar a Bíblia, adoram questionar o comportamento do povo que anda segundo o Senhor, mas quando a coisa é do mundo, é corrompido, é o que não presta, o povo nem pergunta, já vai logo, já, isso é legal, nossa, é demais. Eu vejo isso nos dias de hoje, assim como aconteceu lá nessa época. Nessa época aconteceu isso. O povo já foi logo arrancando da orelha, entregando, tá aqui. E aqui a gente vê que ele tomou, né, das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez um bezerro de fundição. Gente, olha que coisa séria. Né? Aqui é usada a palavra deuses no plural, mas é porque no Egito eles tinham muitos deuses. Eles estavam acostumados com isso. Então, eles adoravam. O que foi feito um bezerro de ouro? Bezerro de ouro que era parecido com a divindade que tinha lá no Egito. Uma divindade que eu vou mostrar para vocês aqui no final do estudo. Eu peguei a imagem do bezerro de ouro e a imagem dessa divindade que era adorada por eles mesmo lá no Egito. E aí vocês vão ver, vocês vão entender um pouco mais. Então eles foram adorar o bezerro. E aqui vamos ver, quando Arão viu isso, né? Então, quando Arão viu, então disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Quer dizer, o povo pegou o ouro que tinha, derreteu ali, viu ali um homem comum fazendo aquela estátua, viu ali. Eles viram com o olho deles, transformar aquilo que eles tiraram da orelha, derreter e fazer um bezerro. Eles viram. E aí eles vêm e diz que aquele foi o Deus que tirou eles da terra do Egito. Um bicho que acabou de ser feito ali na frente deles, que não fala, não escuta, não tem poder de nada. E é essa estátua que eles estão dizendo que tirou eles do Egito. Veja como esse povo é ingrato com as coisas de Deus. Eles fazem hora com a cara de Deus. Veja, aqui é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então disseram, este é o teu Deus. Por isso que Deus aqui está com D minúsculo, porque é um falso Deus. Gente, toda vez que a gente vê Deus com D minúsculo, é um falso Deus. O Deus do Egito, Deus Todo-Poderoso, ele é com D maiúsculo, igual uma pessoa, igual meu nome, igual o seu nome, Deus, com D maiúsculo. Quando a gente vê com D minúsculo, é porque é um falso Deus. E aqui ele está dizendo, teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Aí Arão, versículo 5, vendo isto, edificou um altar diante dele. E apregoou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer, beber, levantou-se a folgar. Então, vamos lá. O povo usou o presente que eles ganharam, fizeram uma oferta ao falso Deus. Disseram que esse falso Deus, né, além ali de idolatrar, além de fazer o que Deus tinha dito para não fazer, que era imagem e escultura, né? Aí Arão, vendo isso, vai lá e coloca a plaquinha que seria dia de festa ao Senhor. Aí aqui Senhor tá com S maiúsculo, que na cabeça de Arão era para fazer uma festa para Deus. Aí a gente vê, né, que o povo magou e por oferecer holocausto. E todo mundo trouxe as suas ofertas e sentaram, comer e beberam. Vamos entender um pouquinho disso aqui. A palavra que folgar, final do versículo 6, folgar, ou em algumas outras traduções tem se divertir, enfim. A palavra divertir no hebraico, ela tem uma conotação sexual, sarak. É a mesma palavra no grego, ela foi usada, né,
por Paulo, lá em 1 Coríntios 10:7, que fala: então o povo se levantou para comer, beber, levantou-se para dançar, danças eróticas, né? Então a gente vê que engraçado, né? O povo chega madrugou. Por que será que o povo madrugou? Será que é porque o povo amava tanto a Deus e resolveram madrugar? Não, gente. Infelizmente não foi. Aqui a gente viu já, né, que eles quebraram vários mandamentos. A gente vai ver mais um sendo quebrado. Não foi feita uma festa ao Senhor. Foi feito o quê? Um sincretismo. O que é um sincretismo? É quando eu pego uma coisa e misturo com outra, né? Que o nosso Brasil ele é cheio de sincretismo. Mistura uma religião aqui com o cristianismo ali. Aí junta tudo. Não, mas isso aqui é assim mesmo, é uma coisa só, porque essa festa aqui representa isso. Aí a gente vê, né, a mistura de deuses africanos com, enfim, a gente vê uma misturada no nosso país, basta pesquisar sobre isso, né? A gente vê que o nosso país ele tem sim um sincretismo religioso e foi o que esse povo aqui na época fez, né? E a gente vê hoje o sincretismo são os araãs que estão aqui no Brasil cedendo à pressão do povo. Ah, o povo quer, vamos fazer, né? Aqui Araão alimentou o apetite dos israelitas ao dar-lhes o que eles queriam, né? Fala-se muito em ir de encontro à necessidade das pessoas, mas aqui a gente vê o exemplo de uma nação que não sabia de fato qual era a sua necessidade, sabe? O povo estava aqui igual Arão, fazendo a vontade do povo sem saber qual é a real necessidade da nação. Aqui a nação, não, é porque a gente precisa aqui de um bezerro de ouro para adorar, não é porque a gente precisa estar vendo, Moisés sumiu, ninguém sabe cadê este homem, então pega aí, faz alguma coisa aí para nós, que a gente tá precisando é disso. E o povo clamando por algo que não era uma necessidade da nação, era por puro birra, vaidade e falta de entendimento, era por falta de maturidade espiritual, era por falta de entender aquilo que Deus tinha dito para aquela nação. E a gente observa, né, que acordaram de madrugada no outro dia. Muita gente consegue madrugar para festas, para bebedeira, consegue virar a noite embalada, mas fala para esse povo acordar de madrugada e se levantar e clamar a Deus. Vai não, que eu levantar de madrugada para orar, vou perder meu sono, né? Já. Mas agora convida para ir para uma festa com bebedeira, com orgia, com comelança, para ver se não passa a noite todinha, e o outro dia, e a outra noite, e vira. Meu povo, olha a palavra que o Senhor trouxe para o dia de hoje. Vamos acordar, nação de Israel. Vamos acordar, nação do Brasil. Será que a gente tem que ir pelo que o povo acha que é a sua necessidade? Ou a gente tem que fazer as coisas de acordo com a necessidade da nação? É a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu. E aqui quando fala essa questão de folgar e tem essa conotação sexual, é sim, orgias, bebedeiras. Então aqui, como tem essa questão essa conotação sexual aqui, se de fato aqui houve uma orgia, houve também um adultério, que Deus já havia falado lá no seu mandamento. Perceba quantas coisas, enquanto tinha orando e jejuando 40 dias, enquanto tinha Moisés, enquanto tinha Josué lá clamando pelo povo, o povo estava na bebedice, na bagunça, nas orgias e querendo escolher algo que não era aquilo que Deus tinha determinado para aquela nação. Olha, será que parece alguma coisa com os dias de hoje, né? Então, gente, fica pra gente pensar, pra gente. A palavra de Deus, eu ouvi uma vez uma pergunta se a Bíblia precisava ser contextualizada. E a minha resposta é, quem precisa se contextualizar são as pessoas. Porque as pessoas querem ler a palavra de Deus, mas não querem obedecer. Quer fazer aquilo que quer fazer. E aí usa de desculpa que a palavra do Senhor é atualizada. Pois eu lendo essa palavra hoje, parece que ela foi escrita hoje. Não vejo diferença nenhuma. Falando de nação de Israel, de nação de Brasil, de povo, não vejo diferença. Então, as pessoas têm que, se não gosta da Bíblia, se não quer ler, se não quer estudar,
Também não venha descredibilizar. Respeite aquele que acredita. Respeite aquele que quer estudar. Respeite aquele que quer ter o entendimento, né? Que hoje a gente vê muita coisa. O povo é muito engraçado. Mas é justamente esse povo, que é o povo que levanta de madrugada, é o povo da orgia, é o povo da bebedice, é o povo da comelança. Mas pergunta lá pro povo da oração. Pergunta lá se eles querem fazer esse papel de levar a nação em oração e jejum. Não, querem não. Eles querem isso aqui, ó. Um bezerro de ouro para adorar, quebrar, tanto faz o que Deus diz, tanto faz como tanto fez, e fazer o que eles querem do jeito que eles querem. É isso, é sobre isso. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido, e depressa tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de ouro de fundição. Perante ele se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E aqui Deus está com D minúsculo, porque é sobre o que eu acabei de dizer. É um falso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Gente, olha o que Deus está falando aqui. Moisés, desce. Aquele povo que tu vinha trazendo, que tu já me clamou tanto por esse povo que eu não aguento mais, já se desviou de novo e nem precisou de muito tempo. Bastou um pouquinho de tempo, Moisés. E o povo já quer fazer o que eu não mandei. O povo já está se corrompendo. O povo já está se vendendo de volta para o Egito. O povo já quer voltar a ser escravo. Porque o povo saiu de lá, mas continua com o coração, o pensamento de escravo. O povo ainda não teve a mudança de mentalidade, Moisés. Veja, vai lá, corre lá. Fala com aquele povo. Vai lá, Moisés. O povo é de dura cerviz. O que é dura cerviz? Eles não se curvam a Deus, eles querem fazer do jeito dele, porque eles se acham que eles não precisam de Deus, são autossuficientes. Não é à toa que Deus deixou 400 anos lá no Egito. Aí tem gente que fala: como Deus deixou o povo ser escravo? Quem conhece o coração do homem é o Senhor. Quem é eu e você para estar questionando as coisas de Deus? Presta atenção. 40 dias, o que são 40 dias? Pouco, perde um ano, perde tudo que eles passaram, perto de tudo que eles já andaram até aqui, perto do que o Senhor fez, as vistas dele, as pragas, o mar se abrir, a comida cair do céu e tantas outras coisas que o Senhor fez por esse povo. Bastou um pouquinho de tempo para o povo esquecer, virar as costas e querer voltar a ser escravo. Pensa aí num negócio bonitinho. E aí Deus fala para Moisés: deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e farei de ti uma grande nação. Deus está dizendo: olha, eu vou fulminar esse povo aqui, e eu acho que eu vou fazer uma nação só de você. Porque esse resto aí eu já cansei. Já cansei porque eu falo, eu mostro, eu levanto gente. Aí o povo vem questionar: por que é que eu escolhi você? Por que é que eu escolhi teu irmão? Fiz a vara de Arão brotar. Já fiz tanta coisa. E esse povo quer mais o que da vida? E aí, Moisés, no versículo 11... porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com a grande força e com a forte mão? Pensa num homem calmo, num homem de intercessão, num homem de coração bom. Foi Moisés. Esse homem que o povo era se levantando contra ele todo o tempo, era questionando todo o tempo. Aí, você me tirou do Egito para nós morrer aqui no deserto? Não tem água, não? Vamos morrer de sede? Ah, você nos tirou do Egito para morrer aqui, porque no Egito lá não tinha túmulo suficiente para gente? Ah, aí abriu-se o mar. Ah, você nos tirou do Egito para morrer de fome? Caiu maná do céu. Ah, você nos tirou do Egito. Um povo que passou a vida murmurando. Sabe por quê? Porque eles não tiveram a libertação de mentalidade. Eles queriam viver das migalhas que caía da mesa lá do povo do Egito. Eles preferiam ser escravo e ter aquele pouquinho ali garantido, aquele resto, aquela migalha, aquela miséria. Era isso. E Deus dando do bom e do melhor, Deus dando maná, Deus dando água, Deus dando milagre, Deus abrindo o mar, Deus fazendo tanta coisa e o povo querendo voltar para a escravidão.
escravidão, o povo se curvando diante de deuses que foram envergonhados no Egito, o povo querendo voltar a uma realidade que na cabeça deles, eles idealizavam uma coisa, mas aquilo era só na cabeça deles. Eles eram escravos, eles comiam resto, eles estavam se contentando com miséria, com migalha. E o faraó lá mentindo, enganando, faraó fazendo só o que não presta com eles, enganando, ludibriando, fazendo tudo o que não presta. E ainda assim, eles preferiam a Faraó do que a Deus. Mas Moisés aqui, com a sua misericórdia, ainda clamou. Eu confesso a vocês, é difícil ter o coração de Moisés. Porque quando o povo começa a encher o saco, com perdão da palavra, dá vontade de mandar isso lascar. Mas a gente não manda, porque o Espírito de Deus sobre a gente, sobre a nossa vida é maior. E faz com que a gente tenha compaixão e ore por essas pessoas. Essa mesma compaixão aqui que vem de Moisés, porque isso não é do coração de Moisés. Até isso de orar pelas pessoas e de ter esse amor pelo próximo vem de Deus. Porque o nosso coração humano é difícil. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos faz ter compaixão de ver o outro murmurando, de ver o outro tendo uma escolha errada, de ver o outro abrir a boca para falar tanta besteira e ainda assim você amar aquela pessoa. E você desejar o bem para ela e não o mal. Vem do Senhor isso. Porque só pela gente, só pela carne, a vontade é outra. Versículo 12. Porque hão de falar os egípcios dizendo, para o mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra, torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de... Amanda aqui comentou, a paciência era para ser de Moisés e não de Jó. Eu falo isso todo dia, porque Moisés foi um homem paciente demais. Glória a Deus pela paciência dele e que o Senhor derrame sobre nós a paciência dele, porque foi incrível. E aqui Moisés está falando com Deus. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer o seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as suas 2 tábuas do testemunho na mão. As tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e do outro, estavam escritas. Então aqui a gente vê Moisés intercedendo. Senhor, não faça isso com esse povo, não. O Senhor trouxe ele, vai destruí-los da face da terra. Torna-te do teu furor. Arrepende, Senhor, desse mal. Não faça isso com esse povo, não. Tenha misericórdia, dê mais uma chance. O Senhor prometeu lá para Abraão que ele teria descendentes como as estrelas do céu. Deixa eu descer lá, deixa eu falar com esse povo. E desce Moisés do monte, as tábuas na mão, com a paciência que o Senhor derramou sobre a vida dele. Versículo 16. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas 2 tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Josué, gente, eu não sei se Josué foi até o topo do monte ou se Josué foi até a metade do monte e ficou aguardando, ou aguardando uma certa distância. A Bíblia ela não deixa clara, mas ela deixa claro que Josué foi junto ali com Moisés. Josué ali, ele já estava, sendo treinado para ocupar futuramente ali o lugar de Moisés. A gente vê, lendo mais à frente, já dando spoiler, que esse pessoal, gente, eles não entram na Terra Prometida. Eles estão aqui no meio do processo, e no meio do processo ele se corrompe. No meio do processo, no meio do trabalhar de Deus, esse povo faz tudo que Deus disse que não é para fazer. No meio do processo, eles quebram a aliança com Deus, eles quebram ali, eles quebram ali os 10 mandamentos, eles quebram ali o que Deus tinha determinado e vão fazer o que eles acham que é o certo. Não, a gente aqui sabe, nós do povo é que manda, nós somos a maioria. Seus bandos de besta, vocês querem ficar aí ouvindo a Deus? Escute a Deus aí, nós vamos escolher o que a gente quer. É esse aqui que é o melhor. Vamos todo mundo nele, bando de besta. Então, olha aí o que é que a gente vê aqui, O povo fez pressão, fez um sacerdote ali fazer o que não era para fazer, porque ele também se corrompeu. E aí, Josué lá do monte
fala para Moisés: eita, alarido de guerra. 18. Porém, ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés no arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas de suas mãos, e a quebrou-as no pé do monte. Então veja, eles cantavam, provavelmente não eram hinos a Deus, não eram. Devia ser músicas que não agradavam os ouvidos do Senhor. Igual nós temos escutado nos dias de hoje. Por isso que eu digo, a Bíblia é tão atual e ainda tem gente que acha descontextualizada, pois eu acho que ela, para mim, foi escrita hoje. E a gente vê, né? Eles cantavam, eles dançavam ali. Moisés, até então, quando Deus falou com ele, eu acredito que ele não imaginou aquele tipo de cena que ele ia ver. Bebedice, orgia, músicas que não agradariam ao Senhor. E aí ele pega e quebra as duas tábuas no monte. Quando Moisés ele quebra essas tábuas, isso também tem um significado. Não é porque Moisés se estressou e arremessou no chão, pá, vou quebrar porque agora eu tô bravo, o pessoal tá fazendo o que eu não quero. Não, tem um significado. Ali representa que o povo quebrou uma aliança que tinha sido feita com Deus. Então, aqui a gente vê a incoerência que nos leva a tomar atitudes por impulsos pecaminosos. Então, aqui a gente vê que não importava o tempo que Moisés tinha demorado. Eles ouviram inicialmente a voz do Senhor, essa voz, aqueles relâmpagos, o monte fumegava, o monte tremia. Aquilo tudo foi para fazer eles temer o Senhor. Mas ainda assim, eles, com seu duro coração, fascinados pelas coisas do Egito, bastou passar esses 40 dias e eles foram tratar Moisés com desprezo, eles foram idolatrar, eles foram dar glória a um metal fundido. Moisés ali vem e intercede por esse povo. E a gente sabe que dessa época aqui só entrou na terra prometida duas pessoas. De todo o povo que saiu do Egito, nem Moisés entrou, nem Arão entrou, nem Miriam entrou, só entrou Josué e Caleb. Já dando um spoiler a vocês. Mas por que esses dois entraram? De uma multidão de gente que a gente viu que saiu do Egito, por que só esses dois entraram? Daquela época. Porque não deram ouvidos à maioria. Deram ouvidos à palavra de Deus. Quem vai pela maioria, quem vai pelo povão, acaba desagradando e fazendo talvez o que Deus não quer. Eu prefiro ir pela palavra de Deus. Quem quiser ir com a maioria, siga. Eu prefiro estar aqui pautada, porque eu estou vendo o que é que acontece com quem vai com a multidão. Então, quem vai com a multidão, morreu. Nem chegou a ver a terra prometida. Nem chegou a ver aquilo que Deus tinha prometido para ele. Por desobediência. Eu prefiro obedecer a Deus. Eu não estava lá no monte. Eu não vi o monte fumegando. Eu não ouvi a voz de Deus. Eu não vi os relâmpagos que o povo temeram, eles viram, mas eu temo a Deus. Mesmo eu não tendo visto nada disso, eu temo ao Senhor, temo a palavra do Senhor. Eu faço esse estudo com muito temor, porque eu sei que a palavra de Deus não é brincadeira. Eu sei disso. Eu não posso estar usando para qualquer coisa e fazer qualquer analogia. Eu sei da responsabilidade. A palavra de Deus, ela não é brincadeira. Vendo isso, Moisés quebrou. Quebrou. Ele viu o povo quebrando a aliança, ele foi lá e pá! Quebrou as tábuas, né? Tem algumas passagens bíblicas que eu separei aqui, por exemplo, em Deuteronômio 9, né? Aqui até no versículo 9. Subindo eu ao monte, aqui Moisés está dizendo, recebendo as pedras da aliança que o Senhor fizera conosco, então fiquei no monte 40 dias, 40 noites, pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu 2 tábuas de pedra, escrita com o dedo dele. Nela estava escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que o fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, isso é Moisés contando lá em Deuteronômio. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa, aqui, porque o teu povo que tirasse do Egito já tem se corrompido cedo, desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si uma imagem de fundição. Falou-se ainda o Senhor dizendo, atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixai-me que os destrua e apague o seu nome debaixo dos céus.
e faça diante de ti uma nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci no monte, ao qual ardia em fogo. O monte ainda ardia em fogo e o povo nem disse, tinha medo. Misericórdia. O monte ainda em fogo e as duas tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que haveis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vos tinhais feito um bezerro de São. Cedo vos desviarei do caminho do Senhor. Então peguei as duas tábuas e arrojei ambas das minhas mãos e quebrei diante dos vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como antes. 40 dias e 40 noites não comi, não bebi água por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, porque temi por causa da ira do furor com que o Senhor estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda vós, por esta vez, o Senhor me ouviu. Moisés, depois de tudo isso, ainda subiu de novo para o monte, foi jejuar de novo por esse povo teimoso que fez o que Deus disse que não era para fazer. Complicado. Em Neemias, no capítulo 9, do versículo 16 a 18. Porém, eles, os nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, não se lembraram das tuas maravilhas, e lhes fizestes, endureceram a cerviz. Na sua rebelião, levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Veja, aqui está falando sobre exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Está lá em Neemias, capítulo 9, do 16 ao 18. O povo levantou um capitão para ele. O povo muitas vezes gosta de levantar capitão, né? Se esquece de Deus e levanta ali, se agarra em homens, em promessas, em coisas vindas do Egito e vai. A maioria, a grande massa. Uau! Estamos certo, vocês estão... E fica a briga mais besta do mundo. Eu prefiro ainda seguir o que o meu Senhor me diz através da sua palavra. Isso aqui, gente, que eu li em Deuteronômio, Neemias, isso aqui Moisés já estava dizendo para os filhos daqueles que já tinham morrido pelo deserto. Moisés está lá contando a história para o filho daquele povo que era teimoso, murmurador e só fazia o que dava na telha. Moisés está ali dizendo, contando a história, né, para que eles soubessem. Lá em Salmo 106, no versículo 19 a 16, também fala: fizeram um bezerro de ouro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Veja a ignorância do povo, né? Trocou Deus por um animal que come capim. Exatamente. Versículo 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Se fizeram grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cãos e coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria. Não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação, a fim de não nos destruir. O meu clamor hoje, nessa palavra, nesse Salmo 106, do 19 a 23, é que a gente possa ser como Moisés, que a gente possa estar na brecha, assim como Moisés clamou pela nação dele de Israel, que nós venhamos clamar pela nossa nação do Brasil. Entre na brecha, fique só reclamando, porque isso, porque aquilo, partido A, partido B. Entre na brecha e ore ao Senhor para que ele tenha misericórdia. Assim como ele teve misericórdia de Israel, ele venha ter misericórdia do Brasil. E faça, se for melhor, que ele tiver de melhor para esta nação. Versículo 20. E tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moendo, até que se tornou em pó. Espargiu sobre as águas e deu-as de beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo? Sobre ele trouxeste tamanho pecado. Olha aí o que aqui vem dizendo aqui. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então lhes disse:
Quem tem ouro arranque, deram-me, lancei no fogo e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta. Mate cada um a seu irmão, cada um ao seu amigo e cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram o povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. E assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Gente, aqui a gente vê, desde Gênesis, o salário do pecado é a morte. Quando eu vou contra a palavra de Deus, quando eu prefiro ir com a multidão, quando eu escuto o que a massa está dizendo, o que a grande maioria está dizendo, e me corrompo, e faço aquilo que desagrada, o que diz a palavra de Deus, o destino é esse, a morte. Moisés foi muito claro: venha até a mim quem é do Senhor. Aqui, ele diz, ele convoca o povo que é realmente de Deus, porque aqueles que estão lá bêbados, caindo, praticando as suas orgias, cantando as músicas que não agradam o Senhor, a esses foi passado o fio da espada, morreram porque estavam desagradando a Deus, fazendo o que Deus tinha dito que não era para fazer. E hoje a gente vê uma população, pessoas no mundo de hoje, no dia de hoje, fazendo o que desagrada a Deus. Não, a Bíblia está ultrapassada. Para que 10 mandamentos? Para que cumprir isso aqui que Deus está dizendo? E muitas vezes é esse povo que quer voltar ao Egito, porque eles não saíram de lá, porque tem uma mentalidade pobre, porque pensa na miséria, porque quer viver com pouco. E aí o Senhor foi claro. Moisés ali separou. Quem é do Senhor, vem aqui comigo. Vamos entrar aqui na brecha. E quem não é, não importa se é seu irmão, se é seu vizinho, quem quer que seja, passe ao fio da espada. Gente, eu não estou mandando hoje aqui ninguém matar ninguém, não. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Entenda? Aqui nessa época, foi Deus que disse isso. Hoje, não é para Deus me livre, pelo amor de Deus. Vamos entender o contexto. Porque nos dias que a gente está hoje, é preciso até esclarecer para ninguém pegar um recorte de uma fala e dizer: olha lá, a crente está mandando um matar o outro, ó. Briga de eleição, vamos lá, mata quem é fulano. Não é isso. Mas aqui a gente vê claramente Deus chamando o seu povo para entrar na brecha. Moisés era esse homem que entrava na brecha. O cara tinha passado 40 dias e 40 noites orando pelo pecado do povo. Desceu. O povo tinha feito tudo que não prestava e não era para fazer. Lá vai ele se botar na brecha e clamar a Deus. Então, no dia de hoje, não adianta você reclamar do que é que o povo está fazendo. Entre na brecha, ore, faça o seu jejum, vá ao Senhor e peça a Deus que tenha misericórdia da nossa nação e do povo. Não adianta a gente reclamar, tacar o dedo, ficar desesperado e isso e aquilo. Vamos orar. O Senhor nos chama à oração. O Senhor chama a sua nação. Moisés aqui foi claro, ele chama os seus. E quem não é os seus,
deixa lá. Não adianta, como diz a palavra, jogar pérola aos porcos. Quando a mentalidade não mudou, quando eles ainda preferem serem adoradores do Egito, quando a maioria do povo da nação prefere viver de migalha. Então, o que a gente tem que fazer? Orar, para que a vontade do Senhor se cumpra na nação. Aqui a gente vê a representação, o povo dançando, tocando ali música. Aqui tem a representação de um pandeiro, mas o povo aqui muito alegre, bebendo, aquele famoso ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Gente, isso não é novidade, não é novidade hoje não, isso já vem lá dessa época aí. Até hoje, a gente está vendo uma Bíblia que o povo fala que é tão desatualizada, mas até hoje o contexto é o mesmo. A gente vê o povo que quer ser separado, quer ser de Deus, e a gente vê o povo que quer estar fazendo isso aqui, bebendo, na orgia, na farra, né? O povo que madruga para fazer qualquer tipo de coisa, menos para orar. O povo que passa uma madrugada fazendo o que presta, o que não presta, mas para Deus não tira uma hora, não tira uma hora de oração na madrugada, não deixa de comer o que gosta, porque, né, Deus o livre de deixar de comer aqui meu chocolate, meu doce. Esse povo aqui, é sobre isso que eu estou dizendo. Aqui é a representação de Moisés quebrando as tábuas. Aqui, eu disse que ia explicar no final, né, a representação, esse é a representação do Deus que era cultuado no Egito, o Deus Ápsis, né? Aqui eu coloquei que ele era o Deus mais venerado. Essa imagem eu tirei da internet, essa informação eu tirei da internet. Não fui eu que fiz, não fui eu que escrevi, apenas eu estou repassando uma informação ao qual eu pesquisei. Então ele era ali venerado, né? O mais célebre dos animais sagrados. É o touro ápice, né? Rep em Egito. E os antigos egípcios consideravam como a expressão da mais completa divindade, sob a forma de animal, e representaram muitas vezes, como por exemplo, na estatueta que se vê ao lado. Então aqui a gente vê, né, a representação, e o povo de Deus lá fez um bezerro de ouro imitando basicamente esta divindade aqui do Egito, tá bom? Então aqui ele tinha um culto, né, o touro ápice em Mênfis, existia desde a primeira dinastia, né? Então aqui é uma questão de história. Se vocês pesquisarem, vocês conseguem achar mais coisas. É porque não dá tempo a aprofundar muito, né? Já estamos bem estourados no tempo. Então, esse touro também, ele era responsável por dar oráculos, né? Para quem gosta aí de adivinhação, para quem gosta de simpatia, para quem gosta dessas coisas, vem dessa divindade aqui. Então, ele recebia oferendas. Então, o touro, tinha lá o touro, o boi, e eles ofereciam lá comida. Então, se o boi comesse aquela comida que estava sendo oferecida, significava uma coisa. Se o boi não comesse, significava outra. E tinha ali, e se fazia simpatias com aquelas coisas, né? Que era ali oferecido. O animal, ele seria capaz de predizer o futuro, né? Quando perguntava. Tinha também a lenda ali de acreditar que qualquer criança que aspirasse a respiração do animal seria capaz de predizer o futuro. Então, veja, simpatias, oráculos, adivinhações, coisas que vêm de divindades lá do Egito e que é praticada até os dias de hoje. E às vezes a pessoa deixa de estar na presença do Senhor, deixa de estar orando, deixa de estar buscando a palavra para estar buscando esse tipo de coisa que vem de falsos deuses. Olha aí, ó, o bovino podia aceitar ou não a comida que lhe oferecia, podia ou não entrar em uma determinada sala, e cada tais atitude seria um agouro, ou bom ou mal, conforme estabelecido. Então tinha um homem lá, um sacerdote, né, um falso sacerdote, que estabelecia ali, se o touro fizer isso, acontece isso. Se o touro fizer aquilo, acontece outra coisa. Então, veja, né, desde quando é esse tipo de coisa. Então aqui eu encerro, eu vou fazer o nosso momento de oração, né, entregando este momento, e eu espero que você fique aqui até o final, até eu finalizar esta oração. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sabedoria, pelo discernimento, por essa palavra que o Senhor preparou para o dia de hoje, Pai. Que nós possamos assimilar, que nós possamos meditar, que nós possamos, Senhor, nos aprofundar cada vez mais na tua palavra, que a tua palavra venha
ter sido clara, Senhor, a cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, que o Espírito Santo possa quebrantar o coração, que possa quebrantar a dura cerviz e que a gente possa, Senhor, sim, se render a Ti, se render à Tua palavra. Dai-nos, Senhor, a sabedoria e o discernimento necessário. Dai-nos, Senhor, do Teu amor, Pai, do Teu discernimento, da Tua sabedoria, Senhor. Muito obrigado por cada palavra. Pai, muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor. É através dela que estamos aqui até o dia de hoje, pois somos falhos, somos pecadores, nós temos o nosso coração inclinado para o mal, Senhor, mas seja conosco, Deus, para que possamos perseverar na Tua palavra, Senhor, para que possamos perseverar na Tua presença. Deus, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa live, que o Senhor continue derramando da Sua sabedoria, que o Senhor abençoe cada casa e cada lar, que o Senhor continue dando entendimento, o discernimento, Senhor, que nós possamos entender, Pai, que nós temos que ser guiados pela Tua palavra e não pela multidão que não sabe o que quer e nem para onde vai, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter uma troca de mentalidade, Deus. Que possamos deixar a mentalidade de Egito e ter uma mentalidade rumo à terra prometida, Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu aos teus filhos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, passar pela prova, passar pelo processo, sem sair do teu propósito, sem sair da tua palavra, Deus. Abençoa, Pai, cada casa, cada lar e cada pessoa, Deus, que está assistindo esse vídeo, Senhor. É para isso que eu oro. E te agradeço, Senhor, desde já, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado a cada um de vocês que ficaram até aqui, nesse tempo todo de live. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de deixar o seu joinha. Não esqueça de ativar o sininho. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, essa live. Se você achou que está muito comprido, depois eu vou colocar esse vídeo reduzido lá no canal para que você possa estar compartilhando com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse momento da palavra de Deus, a reflexão, uma reflexão tão atual para os dias que estamos vivendo hoje, uma palavra tão fresquinha vinda do céu, então que nós possamos refletir em tudo que foi falado, em tudo que aqui foi liberado através dessa palavra de Deus, tá bom? Muito obrigada por tudo. Até a próxima terça. Fiquem com Deus e boa noite. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.